Olá, gente! Vamos lá para mais uma questão do Enem. E a questão de hoje é a questão 137 da prova cinza do Enem de 2019. Então, essa questão, ela traz várias nuances e é preciso prestar bastante atenção. Então, vou apresentar a questão aqui, cujo conteúdo é proporcionalidade. Então, vamos lá. Não se assuste com o tamanho da questão, né? Quero te dizer que para todas as questões do Enem, a probabilidade de você encontrá-las neste tamanho é muito grande. É uma característica das questões do Enem. E eu sempre digo aqui em todas as aulas que eu gravo aqui para vocês, é que vocês precisam ter um poder de leitura muito grande. Leia muito, leia, porque ler não é só juntar as letras, juntar as palavras. Ler não é só isso. Ler é entender o contexto, ler é perceber a ideia que está por trás ali. Ler é fazer associações com as palavras, o contexto e tudo mais, e inclusive com os valores matemáticos que estão embutidos ali naquela questão. Ok, gente? Então, a gente vai fazer uma leitura dessa questão aqui agora, para que então a gente possa perceber detalhes. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado da sua experiência, enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Nenhum jogador sobe o nível ou a experiência dos demais. Repetindo, nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1, com experiência 1, e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar a sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Durante o jogo, o jogador J1 de experiência 4, de nível 4 experiência 5, irá atacar o jogador J2 de nível 2 experiência 6. Jogador J1 venceu esse confronto porque a diferença entre a sua força de ataque e a força de defesa do seu oponente era, e ali você tem 5 alternativas, que eu vou levar para outro slide, mas você pode reler a questão tantas quantas vezes você quiser e se sentir satisfeito. Eu vou levar para outro slide as alternativas, mas vou começar a repetir algumas frases que estão ditas no texto. Por exemplo, a FD, que eu aqui já batizei de FD, força de defesa, é diretamente proporcional ao nível N e a experiência E ao quadrado de cada jogador. Uma outra frase que ele repete lá também é a FA, a força de ataque, é proporcional à experiência E ao nível N ao quadrado de cada jogador. Eu vou traduzir agora essas frases em relações matemáticas. Repare que ele está dizendo aí que é diretamente proporcional. Então, FD eu posso escrever como uma constante que eu chamei de KD, vezes N vezes E ao quadrado. É o que está dito na frase, no nosso português, na nossa língua mãe. Eu estou trazendo como uma relação matemática. FD, ou força de defesa, é K vezes D vezes N vezes E ao quadrado. KD, que diga constante de defesa. Se por um acaso ele dissesse que era inversamente proporcional, eu teria que fazer, uma fração. 1 sobre KD vezes N vezes E ao quadrado. Mas não, elas são diretamente proporcionais, que já facilita. Então, para outra frase, eu vou escrever a mesma coisa agora com FA, com a força de ataque. Se é diretamente proporcional, ou seja, tem uma constante, que eu chamei de KA,
vezes E vezes N ao quadrado, dito por ele, tá na frase, tá? E daí agora eu vou... o curioso agora é encontrar essas constantes, né? Por que são constantes? Porque é diretamente proporcional. Então, se é diretamente proporcional, todas as grandezas que são diretamente proporcionais, elas aumentam numa proporção, né? Na mesma medida, ou diminuem também numa mesma medida. Então, eu coloquei essa mesma medida como essa constante de aumento ou de diminuição, que chamei de K. KD e KA. Agora, eu vou também escrever aqui o que ele colocou no texto. A questão informa que no começo do jogo, todos os jogadores recebem FA igual a 2, FD igual a 1, com N1 e E1. Então, eu vou substituir esses valores aí nessas minhas relações e vou encontrar as constantes. Olha lá, na primeira, FD é 1, N é 1, E é 1. Então, substituindo ali, ó, eu vou encontrar 1 ao quadrado é 1, então, KD igual a 1. Eu vou substituir os mesmos valores agora na outra relação do FA. Então, se FA é 2, 2 é igual a KA vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, então, ó, KA é igual a 2. Encontrados essas constantes, acabou a questão. Agora eu vou pensar no que ele pediu. Jogador 1 tem nível 4, experiência 5, montando a relação para a força de ataque desse jogador. Veja que o comando da questão lá, ele pediu a diferença entre a força de ataque do 1 e a força de defesa do 2. Então, quem é a força de ataque? Já que KA é 2, eu vou substituir ali 2 vezes 5 vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, vezes 2 vezes 5 dá 160. Agora no jogador 2, nível 2, experiência 6. Quem é FD? Por que eu estou calculando FD? Ele pediu a diferença entre FA do 1 e a FD do 2. Então, a FD é KD, que é 1, vezes 2, vezes 6 ao quadrado, 72. E a diferença entre FA de J1 e FD é 88. E assim a gente acaba a questão marcando a letra B. Tá? Então, repare que essa questão ela não tem nada de complicação. Ela tem aí algumas nuances que é preciso se lembrar da questão das proporcionalidades. Tá? E também é preciso alinhar um raciocínio para que você não se perca no meio de tanto pensamento com a mesma relação, né? Que foi montada aí, dita por ele. Ok, gente? Então, se você se sentir confortável, volta lá, lê de novo, volta, faz sozinho, tá? E aí eu fico por aqui dizendo pra você, ó, até a próxima. Tchau.